amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Gente, a história de hoje vou contar a vocês, mas se você gosta muito das nossas histórias e quer ver outras histórias, depois desse vídeo já veja outras histórias ou clique aqui embaixo na playlist do Mundo Gringo. E a gente também tem na Spotify, Dani Delanos, Mundo Gringo by Dani Delanos, para vocês também seguirem por lá, tá bom? Eu quero fazer um conteúdo lá exclusivo para Spotify, mas por enquanto alguns vídeos do canal estão lá. Então se você tá no lugar que você só pode ouvir, abre lá no Spotify, vai ouvindo nossas histórias, que é bem legal. Bom, deixe seu comentário que é muito importante pra gente, não esquece, tá bom? Vamos lá, a história de hoje. Dani, acordei com muita vontade de compartilhar minha história com você. Ah, que legal, então vamos lá. Bom, eu sei que seu canal ajuda muitas mulheres e nos faz ter uma visão diferente sobre nós mesmas. Me chamo Alice, tenho 21 anos, não tenho tantas recordações sobre a minha infância. Pelo menos eu costumo pensar assim. As primeiras recordações que eu tenho é da escola e das festinhas que tinham do Dia dos Pais. Lembro que todas as crianças faziam cartas e recebiam abraços dos pais. O fato é que eu me sentia muito mal por não ter um pai e por ter crescido ouvindo minha avó falando que fui abandonada por ele. Outra forte lembrança é de não saber o motivo da minha mãe ter ido embora de casa. Eu apenas ouvia minha avó falando que ela preferiu viver com o marido. Aquilo sempre me magoou. Passei anos não me sentindo querida. Eu me sentia meia órfã, mesmo tendo a minha avó me dando toda a atenção. Acho que isso me fez buscar afeto em outras pessoas. Eu buscava satisfazer a minha carência maternal e paternal em tios, e assim por diante. E foi assim que sofri meu primeiro abuso. Pelo meu padrasto. Mas aquilo não era tão ruim para mim, pois eu não tinha reação, eu não sabia o que fazer. Eu e ele ficávamos trancados no quarto e minha mãe parecia não se importar com aquela situação. Gente, eu não sei se essa mãe é a avó ou é a mãe que deixou ela com a avó, mas vamos lá. Era horrível, pois em algum momento ele representou algo bom para mim e logo depois ele virou meu abusador. Eu não lembro quando tudo começou e quando terminou, mas aquilo sempre me castigou por dentro. Nesse meio tempo eu frequentava a igreja e tinha um pastor que adorava as crianças. Ele era muito engraçado. Eu sempre o abraçava, pois além disso, ele era sogro do meu tio, então ele era praticamente da família. Mas um dia eu estava brincando com o neto dele e pude sentir ele me acariciar, e eu paralisei naquele momento. Eu nunca tive reação quando acontecia algum tipo de situação constrangedora. Eu só me lembro de disfarçar e ir embora. É muito triste, eu apenas pensava, poxa, por que comigo novamente? Naquele momento, eu já não me sentia querida e eu achava que tinha algo errado comigo. Os cenários que eu estava inserida naquele momento eram confusos. Eu era triste e eu só escutava histórias ruins sobre meus parentes e as suas infâncias sofridas. E eu sempre me questionava sobre o que seria então a felicidade. Já que no meu meio isso parecia não fazer parte do cotidiano. No começo da adolescência, comecei a adquirir meus gostos por pessoas que gostavam de música. Nessa época eu tinha muitos amigos virtuais do Sul e adorava falar com eles, isso me confortava. Além disso, eu adorava meu tio, o marido da minha tia. Ele sempre me mostrava músicas incríveis. Todo mundo gostava dele. Mas aí um dia aconteceu de novo. Um dia ele entrou no meu quarto e tentou me beijar. O mais estranho e difícil é que eu, de certa forma, convivo com duas dessas pessoas. Eu acho que o fato de eu achar que não recordo muito da minha infância tem a ver com o fato de eu fingir para mim mesma que eu esqueci. Pode ser uma fuga da realidade.
algo que fica lá no inconsciente. Com 14 anos eu tive meu primeiro namorado. Ele era bem mais velho que eu. Mas por incrível que pareça, foi uma época que eu esqueci um pouco dos meus problemas, pois ele me confortava. Passamos 3 anos juntos, mas ficou cansativo, eu não queria mais viver aquelas coisas. Eu me sentia cansada de não poder fazer coisas diferentes, de não poder sumir um pouco e esquecer meus problemas. Pois sempre fazíamos as mesmas coisas, mesmas conversas e mesmos pensamentos. Nessa época eu ainda achava que a vida era muito fácil, pois como eu fui criada com a minha avó, ela nunca me mostrou o que era viver de verdade. Algum tempo depois eu conheci um rapaz no Instagram, o nome dele era Carlos. Ele tinha 29 anos. Após um mês de conversa, decidi que eu iria ao Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu achava que seria uma ótima oportunidade de viver algo novo e ficar longe dos problemas e das pessoas que eu convivia. Além disso, eu já tinha ido sozinha ao Rio para a formatura de uma amiga e eu realmente não via problemas naquilo. Os primeiros dias foram maravilhosos, eu me sentia viva e feliz. Sentia que ali tinha possibilidade de mudar minha vida. Eu conheci todos os pontos turísticos. Eu realmente fiquei apaixonada por aquela cidade. E por aquele rapaz. Ele era bonito, ele cantava bem, ele falava inglês, pois sempre me interessei por idiomas. Até que no meio da minha euforia, Carlos me pediu para ficar com ele. Eu realmente não pensei duas vezes, mesmo a casa de Carlos sendo pequena e não tendo o menor conforto lá. Mas eu realmente não me importava, eu só queria permanecer naqueles braços. Então eu comecei a trabalhar numa emissora, eu era freelancer, mas para mim aquilo era o máximo. Fiz amigos e além do Carlos foi o que me fez não querer ir embora do Rio de Janeiro. Bem, não durou muito tempo até que Carlos se mostrou-se desinteressado por mim. Ele sempre falava da ex dele e muitas vezes parecia me achar inferior porque eu era tímida e eu não conseguia ser tão dinâmica quanto ela. Nesse momento, ele começou a ganhar melhor e demonstrava sentir que queria mais, então foi aí que Carlos terminou comigo. Eu não sabia o que fazer, pois eu não queria voltar para casa, eu estava perdida. Então eu decidi ficar na casa dele por um tempo como amiga, pois eu tinha me inscrito para prestar vestibular na cidade. E se eu voltasse, perderia a prova. Foi um inferno, pois ele queria sair com outras mulheres e me pedia para passear enquanto isso. Aquilo era triste para mim, pois eu gostava dele. Os problemas com o Carlos não pararam por aí. Ele tinha problemas com droga. E quando eu conheci, ele estava reabilitado, mas depois ele começou a sair para beber. Teve uma recaída, passou 3 dias fora. Eu não sabia o que fazer. Busquei informações com a mãe dele e uma ex dele e fui buscá-lo na rua. Ele estava sujo, envergonhado e me pediu para ajudá-lo. Eu só pensei que eu poderia realmente fazer isso. Aquela situação voltou a acontecer. Quando ele estava ruim, ele me pedia ajuda, mas quando estava bem, ele queria sair com outras mulheres. Isso durou 5 meses, essa bagunça, na qual eu me inseri. Até que um dia eu estava procurando ingressos para o Rock in Rio num grupo de Facebook para o show da minha banda favorita. E vi um post de um rapaz chamado Guilherme. Ele tinha 33 anos e procurava alguém para ir no show com ele. Eu logo me candidatei, claro, e foi incrível. Uma das minhas melhores recordações que eu tive. Eu o contei um pouco da minha história, ele foi super legal comigo naquele momento, eu me sentia tão bem. E fomos ao segundo dia. Bem, eu sentia que era a noite mais incrível da minha vida. Logo após conversarmos muito, eu contei sobre o meu problema de morar na casa do ex e ele me convidou para conhecer a casa dele e perguntou se eu gostaria de ficar até eu resolver minha vida. Aquilo me deixou meio assustada, mas eu estava criando uma confiança nele. Realmente ele me ajudou muito e eu consegui estudar para o Enem, eu consegui um emprego perto da casa dele. Um mês depois, eu fui morar só, num quarto mobiliado, numa casa de estudantes. Então comecei a tentar me inserir e fiz amizade com o filho da dona da casa. Aí ela fez amizade com o filho da dona da casa. Era uma casa confortável, tinha espaço,
A partir desse momento, foi quando a relação começou a ficar estranha. Eu acho que é o filho da dona da casa, eles começaram a ter uma relaçãozinha, tá? Ele gostava de ficar só e me deixava assistindo TV. Eu me sentia muito só, eu queria atenção e por isso a gente sempre brigava. Ele me criticava, mas não tentava me ajudar, até mesmo em relação ao meu inglês. Isso fazia com que eu me sentisse insuficiente e as coisas só pioraram até que um dia, de tanto chorar, resolvi que me inscreveria na faculdade da minha cidade. E foi aí que eu passei em 2 faculdades. Uma com bolsa parcial no curso dos meus sonhos e outra com bolsa integral. Mas mesmo com tudo acontecendo, eu não queria ir embora. E nós voltamos a nos entender. E quando eu disse que eu iria embora, ele pediu para me matricular numa faculdade próxima à casa dele. E assim eu fiz. Mas mesmo assim resolvi cursar o primeiro período da minha cidade e tentar uma transferência, pois eu realmente amava o Rio de Janeiro. Eu amava olhar pela janela e ver a Floresta da Tijuca. Antes de eu ir embora, ele me deu a chave de casa e me falou: é para você voltar. Nunca vou esquecer dessas palavras mentirosas, porque um mês depois ele terminou comigo pelo celular. Foi horrível. Eu não queria ficar, mas eu tinha minha faculdade e minhas possibilidades aos 19 anos. Eu romantizava a relação. Eu apenas lembrava dos momentos bons que tivemos e isso acabava comigo. Passei um ano deprimida. Comecei a sair com outras pessoas, mas isso nunca me fez bem. Mesmo ocupando minha cabeça, indo ao trabalho, à faculdade, eu me sentia que eu estava incompleta. Mesmo tendo com quem sair todos os dias, pois meu Tinder tinha muita gente interessante. Meses depois eu comecei a conversar com um alemão chamado Simon. Eu o achava bonito e rapidamente viramos amigos. Ele disse que viria na minha cidade, o que nunca aconteceu. Mas mesmo assim a gente se falava. Eu sempre gostei dele, sempre me mandava fotos. Ele era o cara que ficava no meu pedestal. Só tentei deixá-lo quando comecei um namoro. E eu falei para ele que eu estava com alguém. Ele disse que não poderia ser meu amigo. Meu namoro durou só uns dias. Eu descobri que o cara estava nos aplicativos. Ele era um famoso babaca. Então me reaproximei ainda mais de Simon, que parecia ser um príncipe da Disney. Ele me convidou para uma road trip com ele. Sempre foi meu sonho uma viagem assim pela Europa. E eu fui, com muito medo e esperançosa ao mesmo tempo. E lá estava ele, vindo por trás de mim com seu cachorro inseparável. Aquilo parecia um sonho. Simon era fofo, ele tinha as bochechas rosadas, até meio tímido. Ele me deu um abraço gostoso. Eu acho que eu sinto esse abraço até hoje. Fiz muitos passeios com ele. Foi mágico em todos aqueles lugares. Rodei com o Simon por 5 países. A nossa comunicação era engraçada, pois eu não sou fluente em inglês, mas eu entendia muita coisa. Ele é totalmente diferente de mim. A cultura influencia muito. Nós brasileiros somos mais carinhosos. Essa viagem foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu pude aprender muito, me senti apaixonada. Posso lembrar dos passeios de mão dadas, dos abraços, de todas as piadas. Então chegou o dia que eu tinha que vir embora e ele mostrou-se triste, ele chorou. Eu também chorei no aeroporto. Aliás, fui chorando até a entrada do avião. Nós resolvemos ficar à distância e ficamos. Combinamos de nos encontrar 2 meses depois. Ele me disse que viria me ver, mas ele não conseguiu por causa da empresa. Então ele me convidou para passar o Natal com ele. Estava tudo perfeito. No entanto, ele começou a demorar para me responder. Na verdade, isso ele já fazia antes, então eu achava até normal. Mas quando começou com 24 horas para responder, eu fui ficando desconfiada. Então perguntei o que tinha acontecido. Ele me disse que ele estava estressado e depois ele me contou que estavam com um grande problema na empresa e que ele não teria dinheiro no momento para nos encontrarmos e que ele estava tentando resolver isso. Até aí eu entendi. O que me deixou chateada é o fato dele não me dar atenção e dizer que não gosta de falar quando está triste. Comecei a olhar as redes sociais dele e sempre me perguntava se ele estava saindo com alguém.
ele sempre dizia que não. Mas eu vejo ele seguindo muitas garotas de outros países europeus. Eu não sei se devo ignorá-lo realmente ou se eu ponho um fim nisso, porque eu não posso viver minha vida com a cabeça em outro lugar. Eu estou confusa em relação a tudo isso. Por fim, gostaria de mandar um beijo para todas as guerreiras do canal e pedir que vocês pratiquem a empatia, já que estamos aqui todas para nos ajudar. Alice, minha linda, vamos lá. Bom, por tudo que você contou aqui na sua história, desde a sua infância, é engraçado, né? Que quando a gente tem esse tipo de problema na infância, não só você, mas como muitas meninas, a gente cresce com uma carência terrível. Principalmente, talvez, se você cresça sem a figura do seu pai ou da sua mãe. Eu perdi meu pai muito cedo. E é incrível isso, mas eu também, eu fui uma pessoa muito carente também. Todo relacionamento que eu achava, eu queria, sei lá, acho que eu queria achar a figura do meu pai, eu queria alguém para me proteger, eu queria alguém, sabe, pelo meu pai ter morrido cedo e ter sido um pai muito protetor, eu sempre procurava isso na minha vida. E com isso eu quebrei a cara várias vezes também, porque eu me iludia com muitas pessoas, eu conhecia pessoas, já me apaixonava, mas eu também era muito volúvel, eu já esquecia no outro dia. Então, assim, isso era muito sinal de carência, né? A pessoa ia ali, sei lá, me dava uma migalhinha de atenção, eu já achava que a pessoa estava ali, que fazia planos, pensava. Não tem agora no Big Brother, quem tá assistindo? A Gabi e o Gui. A Gabi é uma menina do YouTube aqui, né? Estão participando vários influencers. E ela falando que ela... No dia que ela conheceu ele, ela já estava pensando no casamento com ele. Eu era mais ou menos isso. Eu conheci uma pessoa, já pensava assim, como ia ser a minha vida com aquela pessoa, os filhos que eu ia ter, o casamento. Gente, eu era muito carente, vocês não têm noção, sério. Então, assim, acho que você é bem carente, né? E você se joga muito, né? Você viu aí, te chamaram para ir pro Rio de Janeiro, você foi. Eu acho que talvez a falta de carência te faça ter um pouco, não me leve a mal, não é irresponsabilidade que eu quero dizer, mas eu acho irresponsabilidade talvez seja a palavra, mas não nesse sentido, sabe? Porque assim, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Porque, sei lá, você não conhece as pessoas direito, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo por aí. Então, assim, muito cuidado também a se jogar assim, tipo, ah, já fui lá pro Rio de Janeiro, depois fui lá pra casa do menino. Você deu sorte, né? Que apesar do outro lá ter voltado, ter recaída nas drogas, mas parece que você não teve maiores problemas, né? Com o outro lá do Rock in Rio também não. E com o alemão lá que você ficou lá apaixonada. E óbvio que o cara, assim, despertou algo em você, porque... Pelo que eu entendi aqui, ele te levou pra Europa, né? Não sei se você tinha grana pra isso, mas ele te levou pra Europa, te mostrou 5 países. Gente, ali é tudo maravilhoso, né? Não digo a Europa, mas eu digo assim, você sair do seu lugar, ir para um outro país, conhecer 5 países, rodar, fazer, acontecer. Lógico que vem aquela empolgação. Agora, querida, vamos lá. Esse negócio de a pessoa sumir e começar a falar que é trabalho, que é estresse, eu fico meio com o pé atrás. Porque assim, é incrível. Quando a pessoa está interessada em você, ela pode ter o estresse que for, o trabalho que for, que ela vai dar um jeito de falar com você. Aí daqui a pouco, parece que passa aquela período de empolgação. Isso aí a gente vê em várias histórias aqui no canal, tá, Alice? Não é só na sua, não. Aí o cara, aí a menina, né, lógico, ela tá lá empolgada, igual você, tá empolgado. O cara falou que ia vir e depois falou que ia te levar de novo pra lá e não sei o que. E simplesmente a pessoa some. Simplesmente começa a falar, não, eu estou com muito trabalho, problemas no trabalho. Ok, ele pode... É aquela coisa, as pessoas também elas agem diferente. Pode ser que o cara realmente esteja com problemas de dinheiro, com problemas de trabalho, com estresse. Então, assim... Gente, problema de dinheiro sempre tá uma mudança na vida da gente, né? Mas o foda
Aqui a gente não tem bola de cristal, né? Não tem como saber. Então, minha linda, eu acho, sabe, que você deve continuar a sua faculdade, que eu acho que você tá na faculdade ainda, vai seguir seus estudos, vai seguir na sua vida. Não pare a sua vida por homem nenhum. Se tiver que ser, será. Se tiver uma hora que ele vai reaparecer, ou vai vir no Brasil, ou vai te chamar pra... Cara, se tiver que ser, vai ser, entendeu? Pode acreditar nisso. Se tiver que ser, vai ser. Eu vejo pela minha história com o Marcos. Quando eu conheci o Marcos, eu tava num relacionamento, ele tava dando a volta ao mundo, e a vida mudou, e a vida girou, e a terra girou, e hoje a gente tá junto. Então, assim, eu acho que no seu caso, pode ser isso. De repente, eu não tô falando pra você que o cara é um babaca, que o cara é isso, que o cara é aquilo, porque não me parece, pelo menos pelo que você contou aqui, né? Mas de repente também o cara, sei lá, só queria uma aventura, queria alguém pra acompanhar ele nessa aventura. Não sei, gente, as pessoas, elas pensam diferente. Infelizmente a gente não tem como saber o que a pessoa tá pensando. Então, não tente fazer muita... Olha, eu já desisti hoje em dia de fazer muitas teorias. O que será que aquela pessoa... Porque não adianta. O cara pode realmente estar gostando de você e pode estar com problema de dinheiro. O cara realmente pode... só quis fazer uma road trip com ela, queria uma companhia, ela foi legal, mas... Ok, sabe? Não tô afim de trazer ninguém pra Alemanha. Nem sei se é Alemanha. Eu falei Alemanha? Acho que você falou que ele era alemão, né? Eu nem sei. Acho que era alemão, gente. Ai, tô meio perdida. Mas eu acho que você falou que ele era alemão. Então, assim, sei lá, de repente o cara também só queria, não tô afim de trazer ninguém, de ter compromisso. Não é nem compromisso, é ter... eu não digo compromisso de uma mulher, de compromisso de ter que te manter lá, de ter que, né, te inserir dentro lá do país dele, da cultura dele, você arrumar um trabalho, aprender a língua. Então isso aí depende muito, sabe? Depende muito do que a pessoa quer. E em vez de ficar aí você tentando adivinhar o que será que está acontecendo, segue sua vida, termina sua faculdade, sabe? E se tiver que ser, vai ser, né? Não adianta ficar aí perdendo noites de sono. Eu acho que foi legal. Você foi lá, conheceu, ó. Pensa na parte boa. Amor, faz barulho aqui, né? Pensa na parte boa. Você foi lá, você conheceu o cara, você fez uma road trip, você conheceu 5 países, você viajou pela Europa, você, né? Não sei se você gastou, se ele pagou tudo pra você, mas, ok? Então é isso. Beijo e até o próximo.